seus olhos fechados. Agora nós vamos cantar um louvor que fala sobre quem Deus é e o quanto Ele é misericordioso. E por mais que muitas vezes a gente erre, o Senhor está conosco e Ele está sempre disposto a nos perdoar. Sempre tua luz eu sei que brilhará, infindável, tua glória permanecerá. A tua vontade, Senhor, obedecerei. A ti de me perder, ao dar-te o louvor para sempre. Tua luz eu sei que brilhará, infindável, tua glória permanecerá. Cante. Do meu coração, controle te dou, consome o meu interior, Deus. Justiça e louvor me envolvam, Senhor, pra te amar de coração. Do meu coração, controle te dou, consome o meu interior, Deus. Justiça e louvor Envolvam, Senhor, pra te amar de coração para sempre. A luz eu sei que brilhará, infindável, tua glória permanecerá. E o meu coração quer te dar louvor, o meu coração quer te dar louvor para sempre. Tua luz eu sei que brilhará, infindável, tua glória permanecerá. E o meu coração quer te dar louvor, o meu coração quer te dar louvor, ó Deus. É o que nós precisamos, Senhor, te entregar. Te entregar o nosso louvor, te entregar as nossas vozes, os nossos pensamentos. Entregarmos, Senhor, tudo diante de Ti, a Ti, por Ti. Porque o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa fonte, o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso abrigo, o nosso refrigério. O Senhor é o nosso descanso. O Senhor é a nossa morada, é o nosso destino. E
Quando entregamos tudo diante de Ti, a Tua glória se manifesta. A Tua glória podemos contemplar, porque é então que nós tiramos a mão e o Senhor começa a agir, e o Senhor começa a manifestar quem Tu és, e a Tua glória começa a se espalhar na nossa vida. Aleluia. Diga assim: Senhor, o meu coração vai entregar a Ti esta noite o melhor louvor. Amém? Aplauda o Senhor, porque Ele merece todo louvor, todo júbilo, toda adoração. Amém? Graças a Deus. Podem se assentar. Deus abençoe vocês. Senhor maravilhoso, Senhor maravilhoso. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Que palavra maravilhosa, que certeza de que Deus está ouvindo. Esse versículo ele demonstra a bondade do coração de Deus em se manifestar para nós, qualquer que seja a forma que nos aproximemos dele. Se você está pedindo, a sua bondade se revela dando. Se você está buscando, a bondade dele se revela se permitindo ser achado. E se você está se aproximando, batendo, a bondade dele se revela se abrindo. Que coisa maravilhosa. E enquanto vocês separam a sua oferta, vocês que trouxeram os seus dízimos, vocês têm nos envelopes as informações dos dados bancários da nossa igreja. Você que está vendo através das mídias, vocês também têm o código QR do Mercado Pago, do Pago Seguro, as informações bancárias da nossa igreja. Hoje nós não temos, mas continuamos sem a nossa tecnologia. Vocês sabem, foi lançado um desafio aqui no domingo acerca do problema que nós tivemos com queimaram a placa-mãe, queimou, o data show queimou, o telão não funciona, a televisão não funciona. Nós seguimos com esse propósito. Nós temos aqui esses envelopes especiais para esta situação, para aquilo que nós estamos vivendo. Se você quer investir com fé nesse propósito, me procure no final do culto para que vocês encontrem a bondade de Deus ajudando nesse propósito. Amém? E eu gostaria de contar um testemunho muito rápido acerca do que Deus tem feito na minha vida, e eu sei que Ele guarda as nossas vidas, meus queridos irmãos. A empresa que eu trabalho, no ano passado, ela de 3 filiais que nós tínhamos, 3 filiais fecharam, né, do total, 3 fecharam, e de 100% dessas 3 empresas de funcionários, 70% foi demitido por conta da crise que estamos vivendo. E eu fiquei nesses 30%. Não perdi o meu trabalho. E no final do ano teve outro corte. Eu também
permaneci na empresa. E esse ano, junto com as primícias que eu entreguei, eu falei: Senhor, foi o Senhor que me deu esse emprego. Somente o Senhor tira. Somente o Senhor fecha essa porta. E nessa semana eu fui transferida de filial. Eu saí de Pinheiros e fui transferida. Pinheiros é uma filial muito grande, é uma das maiores da empresa. E eu precisei ser transferida para menor empresa, filial. Então, de uma empresa que tinha, 20 e tantas pessoas no meu cargo, eu passei por uma filial que tem 3 no meu cargo. Então, a proporção é muito menor, né? E eu não entendi o propósito disso, mas vamos lá, né? Eu falei: só o Senhor me tira desse lugar, não sei por que Ele fez isso. Mas eu sei que eu estou nas mãos dEle. E foi informado que haverá mais cortes. O Senhor me tirou da empresa grande e me colocou na pequenininha, porque na pequenininha não vai ter cortes. Glória a Deus. Então o Senhor me preservou mais uma vez. Amém? Você crê que quando você entrega todas as áreas da sua vida nas mãos de Deus, Ele está guardando a sua vida? Ele está guardando, porque foi Ele que deu, foi Ele que abriu a porta. Se você pediu, foi Ele que deu. Se você buscou, você encontrou. Se você bateu, foi Ele que abriu e somente Ele fecha. Amém? Então vamos nos colocar de pé. Levante o seu envelope. Entrega nas mãos de Deus a sua vida financeira, as suas riquezas, os seus celeiros, as suas primícias, a sua oferta especial. Confia nele. E se você não tem hoje, eu não posso, pastora Priscila, o meu trabalho está muito difícil, ou eu perdi o meu emprego. Entrega o que você tem ao seu coração. E isso é o que Ele mais quer, a fidelidade do seu coração. Amém? Senhor, nós entregamos o nosso melhor hoje. Eu não sei se o melhor do meu irmão hoje é como a oferta da viúva, ou se é como o coração de Davi. Eu não sei. Mas o que eu sei que o que nós temos, nós te damos esta noite, Senhor. E nós entregamos o nosso melhor. Que o Senhor receba como aroma suave essa oferta diante de ti, diante do teu altar. Senhor querido, e de maneira sobrenatural, multiplica 30, 60, 100 vezes mais nesta casa de oração e na casa de cada família representada nesta igreja, esta noite, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e venham aqui à frente entregar o seu melhor, amém. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Amém. Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar com você hoje. É uma quarta-feira de palavra profética, de palavra de vida, de palavra de Deus. Que bom estarmos juntos. Antes de tudo, quero convocar você a se dispor a orar conosco agora, para que Deus possa estar nos abençoando na ministração desta palavra. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo que tu tem realizado em nossas vidas, pelos livramentos, pelos milagres, pelas curas, por libertação, por tudo aquilo que tu tem realizado em nosso meio, Pai. Como somos gratos a ti, pelas bênçãos e pelos milagres. Como, Senhor, somos gratos pela entrega do Senhor Jesus Cristo a cada um de nós, que Ele se entregou por nós, nos dando a verdadeira vida, uma vida nova. Esteja nos abençoando, dando discernimento, nos revelando a Tua palavra, para a glória de Deus Pai, que pedimos e já agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que bom estar com você. E essa noite
Bem rapidamente, eu quero compartilhar com você que quarta-feira o culto é menor um pouco na sua extensão, mas eu quero compartilhar com você uma palavra que está em 2 de Coríntios, capítulo 3. 2 de Coríntios, capítulo 3. Verso 7 em diante, que diz assim, fala sobre a glória da nova aliança. Esse também é o tema da nossa mensagem, a glória da nova aliança. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. Por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Essa é a palavra de Deus que iremos ministrar essa noite. Queria falar para você que nós, como cristãos, vivemos num tempo até que é um tempo bom, que é um tempo da graça. E todo mundo, e a gente vê pessoas usando desta palavra para justificar os seus erros, para falar muitas vezes das suas falhas, mas como está no tempo da graça, ele já está justificado. E na verdade, eles estão enganados, porque pecado continua sendo pecado, erro continua sendo erro. E todo o pecado leva a nós à morte espiritual e até a física, dependendo do motivo do seu pecado. Então, hoje nós vamos falar, através desse texto, sobre a superioridade da nova aliança, onde Paulo chama a antiga aliança de ministério da condenação, pelo fato da lei apontar a condenação do homem por cada delito praticado. Porém, a nova aliança, chamada de ministério da justiça, é muito mais gloriosa, pois apresenta a justificação do pecador por meio de Jesus Cristo. E como está escrito, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, libertar do quê? Da escravidão do pecado, dos erros, das falhas que nós cometemos habitualmente, porque isso muitas vezes faz parte da nossa própria vida. E muitas vezes achamos que estamos agradando a Deus simplesmente por vir à igreja ou por estar dando dízimo, dando a sua oferta, ou cantando, vindo aos cultos. Muitas vezes nós pensamos que estamos dentro do reino de Deus, mas na verdade o pecado tem nos lançado fora do reino de Deus. Mas nesse dia, eu quero te dizer que Deus tem o melhor para nós. E eu quero citar aqui a diferença entre a antiga e a nova aliança. A antiga aliança, ela foi sancionada com a aspersão do sangue de animais, que está lá em Êxodo 24, versos 5 ao 8. Eu quero que você anote aí, para depois você estar estudando, porque não vai dar tempo para nós lermos todos os versículos que temos que ler hoje. Mas marca aí Êxodo 24, versos 5 ao 8. Então,
a nova aliança, ela foi sancionada pelo sangue de Jesus Cristo. A antiga, pelo sangue, pela aspersão do sangue de animais. A nova aliança foi pelo sangue de Jesus Cristo, que está em Mateus capítulo 26, verso 6, que diz assim, 26, 6. 26, perdão. E diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tome e comam isto. Isto é o meu corpo. Em seguida, ele tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramada em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Veja bem, o sangue de Jesus Cristo, ele foi aspergido lá na cruz pelo seu sacrifício por nós, para nos trazer benefícios. Não foi somente simbolizando uma morte dramática, não. Essa morte sacrificial de Jesus, ela foi para nos mostrar o caminho da vitória, de uma nova aliança entre Deus e o homem. E por esta razão, eu e você, nós precisamos compreender a profundidade desta palavra, onde Jesus, ele chamando seus discípulos, ali na Santa Ceia, na última Santa Ceia, ele chama os seus discípulos e dá o pão e dá o cálice, e diz que o cálice é a nova aliança no seu sangue. Quer dizer, se essa é uma nova aliança, é que tudo está começando de novo. Parou aquela fase de condenação da antiga lei, do ministério da condenação, e agora aqui ele está falando de uma nova etapa, aonde nós, os homens, os seres humanos, temos aonde recorrer, porque a Bíblia, ela fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o mal. Veja bem, o sangue tem poder de purificar dos nossos pecados, nos limpar, nos transformar a nossa realidade. Enquanto muitos estão vivendo ainda debaixo da lei, sobre julgos, muitos estão vivendo intensamente o Antigo Testamento, que falava sobre a lei, mas esse tempo já passou. O véu já se rasgou. Jesus agora tem acesso, nós temos acesso direto ao Pai através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele venceu a morte e o seu sangue foi derramado como sacrifício vivo para trazer pureza, limpeza, transformação em nossa vida. Porque os pecados de muitos estão aí. Nós vemos a prostituição, as drogas, nós temos visto homens violentos, nós temos visto tantas coisas terríveis acontecendo, porque falta no homem o Espírito de Deus na vida deles. Muitas vezes você vai perceber que muitos daqueles que estão cometendo os crimes já conheceram a palavra de Deus, mas se desviaram e foram para outro caminho, e hoje eles estão correndo o risco de perder a sua alma, perder a salvação da sua alma e ser lançado no lago de fogo, ou no inferno, como se queira falar. Então nós precisamos entender que a nova aliança, ela foi sancionada pelo sangue de Jesus Cristo para nos favorecer. Por isso ele entrega aos seus discípulos e diz: este é meu sangue, que diz bem aqui, bem no verso 8 aqui, do 26, perdão, diz assim:
Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. Tome e comam, isto em meu nome. Isto é o meu corpo, perdão. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Quer dizer, o sangue de Jesus Cristo é para nos purificar de toda contaminação espiritual, de nos libertar de todo o pecado. Então, um preço foi pago para que eu viesse a estar justificado pela fé em Cristo Jesus. Então, nós temos que continuar entendendo que há esperança quando há arrependimento. Quando nós oramos, sempre temos que pedir ao Senhor que venha nos purificar de todo o pecado. E essa purificação, mesmo que simbólica, abstrata, ela é através do sangue do Cordeiro. Ele que nos abriu a porta do perdão. Ele que nos deu uma nova perspectiva de uma vida eterna ao lado de Deus. Na antiga aliança também, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos por meio do sangue de bodes, de carneiro, de novilhos. Essa era a função do sacerdote. Eles sacrificavam os animais e dali, com o sangue, ele entrava no Santos dos Santos. Só que na nova aliança, Jesus Cristo entrou no Santo dos Santos por meio do seu próprio sangue. No livro de Hebreus, no capítulo 11, é bem claro. E diz assim, olha, Hebreus 11, o verso 9, que diz assim, perdão, Hebreus 9, o verso 11 em diante, que diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertence a esta criação. Não por meio de sangue, de bodes, de novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário dos santos, no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornaram exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos a um Deus vivo. Quer dizer, quando Jesus, a sua morte, foi somente um fato histórico. Ela gerou tantas coisas e dentro disso a nossa libertação. Porque quando o seu sangue é derramado, a Bíblia diz que o véu se abriu lá no templo, de cima a embaixo, e aquilo que se nos separava do Altíssimo deixou de nos separar. Agora nós temos, através de Jesus Cristo, a liberdade de chegar até Deus e fazermos a nossa oração. Quantos ainda estão se sacrificando ou pagando um preço para serem justificados? Mas a justificação, ela veio através do sangue do Cordeiro,
que foi derramada por mim, para você, pelo próprio Senhor. Ele deu a nós a sua própria vida, para que eu e você fôssemos salvos, para que eu e você fôssemos libertos de toda a condenação. Então, quando falamos do sangue do Cordeiro, de uma nova aliança, eu estou dizendo que tudo que Deus nos dá é novo, é perfeito, e não há pagamento a ser feito. Eu não preciso mais me sacrificar ou me autoflagelar para mostrar o meu sacrifício ou a minha lealdade a Deus, não. Enquanto muitos ainda estão carregando as suas cruzes ou se martirizando por aí, o Senhor Jesus vem nos dar uma palavra e nos entrega a libertação plena para as nossas vidas de todo mito religioso que muitas vezes a humanidade vive, se aspergindo de sangue, fazendo sacrifícios, até sacrifícios humanos, para tentar conseguir visualizar ou receber bens das suas divindades. Só que o que estamos falando é superior a tudo isso, é o sangue de Jesus. O homem sozinho, com a sua religiosidade, ele não pode chegar ao céu. Ele vai chegar ao céu quando ele reconhecer que Jesus morreu na cruz, se entregou por nós, e seu sangue foi derramado em nosso favor, para que nossos pecados fossem purificados. Por isso, nós precisamos entender que, quando falamos numa antiga aliança, falamos dos sacrifícios de animais. Mas quando falamos de uma nova aliança, nós estamos falando do sangue de Jesus, que é pelo Espírito eterno, que a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, e purificará a nossa consciência das obras mortas, como nós lemos ali atrás, para servirmos ao Deus vivo. Por quê? Porque com a consciência limpa das coisas más, porque a nossa mente, ela tem uma tendência pecaminosa, mas o sangue de Jesus nos purifica. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vou querer me purificar, me limpar, para estar digno de o adorar. Quanto mais eu me afasto de Deus, eu fico mais longe, eu não vejo as minhas falhas e começo a ver as falhas dos outros. E isso não agrada a Deus, porque nós precisamos buscar em Deus uma purificação da nossa mente, da nossa consciência, das obras que outrora agiam em nossa vida. Nós temos que lançar tudo isso fora, para servirmos a Deus, a um Deus vivo e poderoso. Não há outro Deus, não há outro caminho, não há outro Senhor para que venhamos seguir. Em quarto lugar, ele diz sobre, na antiga aliança, o sumo sacerdote colocava a mão sobre a cabeça de um bode para confessar todas as iniquidades, transgressões e pecados dos filhos de Israel. Está lá em Levítico 16, 21, e você, em diante, você vai ver lá, que o sacerdote ia e colocava a sua mão sobre a cabeça do animal, e ali ele começava a falar toda sorte de pecado, toda a transgressão que o povo de Israel tinha feito. E depois pegava esse animal, levava ele e soltava lá nas montanhas. E esse animal fatalmente iria ser destruído pelas feras daquele tempo. Mas hoje as coisas mudaram, porque na nova aliança Jesus Cristo tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades,
transgressões e iniquidades, Ele nos limpou, Ele nos perdoou pelo seu poder, pelo poder do sangue do Cordeiro, que foi derramado em nosso favor, foi derramado para nos libertar. E você precisa entender que cada dia mais precisamos nos aproximar do Senhor Jesus. Isaías 53, do verso 4 ao 5, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Quer dizer, é algo maravilhoso você saber que o sangue de Jesus, que o sacrifício de Jesus gerou para nós libertação de todas as dores, de todas as enfermidades, de todas as transgressões, de todas as iniquidades e toda sorte de pecado. Fomos libertos, fomos lavados e remidos pelo sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Portanto, é por esta e outras tantas diferenças que a nova aliança, o ministério da justiça, é muito superior à antiga aliança, o ministério da condenação. Então, há uma grande diferença do tempo da lei para o tempo da graça. Só que, vivendo no tempo da graça, eu não posso andar sobre jugo. Eu tenho que entender e viver aquilo que a palavra nos diz. Ser livres, livres para adorar ao Senhor. Livre não é ser uma pessoa libertinosa, não é ser uma pessoa pecaminosa, não é ser uma pessoa do mal, não. Ser livre é amar ao próximo, ter liberdade para adorar ao Senhor. Já não preciso mais ir ao sumo sacerdote e conversar e pagar ali os meus tributos e os meus sacrifícios. Não, agora eu tenho a livre oportunidade de chegar diante do Pai através do nome de Jesus. Quando nós entendermos isso, a nossa mentalidade irá ser mudada. Não haverá mais tempo, não haverá mais oportunidades de erro para as nossas vidas. Porque quem conhece Deus verdadeiramente não peca, querido, não erra. E se pecarmos ou errarmos, nós temos Ele como nosso intercessor e justificador dos nossos pecados. Hoje, nós vamos ficar por aqui, porque semana que vem nós vamos falar sobre a superioridade da nova aliança. Vamos falar o que produz a nova aliança em nossa vida. Então, que Deus esteja te abençoando, e eu quero orar por você. Você que está ouvindo esta mensagem, que Deus possa te transformar, mudar a sua história. E você que é crente, cristão, saiba que o sangue de Jesus nos purifica e nos liberta. Ele é o Todo-Poderoso e Ele transforma a nossa realidade. Porque, como falamos aqui, Jesus Cristo tomou sobre si todas as nossas dores. Aquilo que você está passando, aquilo que você está sentindo, o Senhor já superou tudo isso para você. Ele já viveu tudo. Então lance isso fora. Comece a acreditar que a sua fé vai te levar ao sucesso espiritual diante do Senhor Deus. A sua fé não será mais uma fé morta, mas será uma fé
salvadora, que vai te salvar e vai te levar aos altos céus. Pai, em nome de Jesus, esteja abençoando os nossos irmãos, esteja abençoando a tua igreja, abençoando o teu povo, Senhor, que está nos assistindo, e que essa palavra, Senhor, seja uma palavra que venha gerar, Senhor, pensamentos, que venha gerar em nós crescimento espiritual. Que possamos entender e interpretar a diferença do tempo da lei e um tempo no qual nós vivemos, que é o tempo da graça. E sabendo que a graça do Senhor está sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.